Em algum momento da sua vida você estava lendo, assistindo, ouvindo ou jogando e você se perguntou o que você faria no lugar dos protagonistas? Eu já me fiz esse tipo de pergunta várias vezes ao longo dos anos com as mais diversas obras. Mas existe um tipo de mídia que eu sempre me pergunto se eu conseguiria sobreviver ou não. E esse tipo de mídia é apocalipse zumbis. Acontece que em uma obra do tipo, sei lá, Senhor dos Anéis, por exemplo, é difícil se imaginar no lugar dos protagonistas, pois o nosso mundo é extremamente diferente do de Senhor dos Anéis. Mas no caso de obras como The Walking Dead, fica muito mais fácil se colocar no lugar dos personagens. Afinal, o mundo de The Walking Dead é literalmente o nosso mundo, só que com zumbis. E é por isso que eu decidi criar uma tier list ranqueando jogos de zumbi com base no quão difícil ou fácil seria sobreviver ali. Então, sem enrolação, vamos logo pra tier list. Cá estamos nós com a nossa tier list. Eu vou explicar rapidinho aqui como que funciona o ranqueamento. Easy é bem explicativo, quer dizer que é super fácil de sobreviver, não tem nenhuma dificuldade. Difícil quer dizer que não é impossível sobreviver, mas também não é fácil. Seria uma sobrevivência extrema, certo? E também temos aqui o morria, que obviamente não tem o que fazer, morre aqui direto. Só lembrando que nesse caso aqui eu tô levando em conta e se o vírus desse jogo em específico viesse pro mundo real, certo? Como que eu conseguiria sobreviver, certo? Não seria eu indo até o jogo, mas sim o jogo indo até mim. Então seria, por exemplo, o vírus do Resident Evil vindo aqui pro nosso mundo, certo? O que eu faria para conseguir sobreviver, entendeu? É nesse sentido. E aqui só tem esses jogos porque foram todos que eu consegui lembrar de cabeça, mas se no caminho eu conseguir lembrar de mais algum, eu coloco. Enfim, vou começar aqui com o Left 4 Dead, que você muito provavelmente deve ter reparado que tem dois aqui no caso, o Left 4 Dead normal e um que tá escrito no negócio aqui, Carriers, certo? Eu vou explicar o que é isso aqui. Eu sabo muito de Left 4 Dead, tá bom? Eu tenho bastante horas desse jogo, eu sabo muito, tá? Confia em mim que eu sabo muito desse jogo aqui. Beleza. No Left 4 Dead existem dois tipos de sobreviventes, os Carriers, que seriam carregadores, e os sobreviventes normais. Os sobreviventes normais são aqueles que não são imunes ao vírus e que muito provavelmente iriam morrer logo quando entrassem em contato com o zumbi, certo? Porque o zumbi iria infectar ele de uma vez e ia transformar ele num infectado. Já o carregador seria um sobrevivente que não é infectado. Ele é imune ao vírus, certo? Mas os zumbis ainda atacam ele. Inclusive, todos os sobreviventes do Left 4 Dead 1 e no 2, todos os grupos de sobreviventes são carregadores, eles são carriers, certo? Por isso que eles não são infectados mesmo depois de muito contato com o vírus e com os zumbis, certo? Eles não se transformam, mas ainda assim os zumbis atacam eles. Então suponhamos que o vírus do Left 4 Dead, que nesse caso se chama a gripe verde, veio pro nosso mundo. Então nós teríamos dois tipos de sobreviventes, os que são imunes ao vírus, os carriers, e os que não são imunes. Bom, sinto lhe informar que se você não tiver a sorte de ter a genética, que não se sabe como, mas que você fica imune ao vírus, sinto muito, você vai morrer. Você nem sequer vai conseguir lutar contra um tanque, contra uma witch, contra uma horda de zumbis. Nada das coisas que tu faz no Left 4 Dead tu conseguiria fazer aqui, porque você ia ficar infectado, sabe? Você nem ia ter a chance de lutar, você ia virar um zumbi normal. E se você fosse um carrier, a sua sorte seria que você não conseguiria ser infectado, você não viraria um zumbi. Mas, de novo, os zumbis iriam te atacar de qualquer forma, então... E você já viu como são os zumbis do Left 4 Dead, não viu? Olha, eu acho que você não tem muita chance não, viu? Por algum motivo eu vivo falando você, mas na verdade eu quero dizer eu, tá? Eu não teria chance alguma contra nenhum zumbi do Left 4 Dead, certo? Mas suponhamos que por algum milagre eu consiga sobreviver às hordas de infectados, eu consiga encontrar um grupo que seja como eu, e consigamos, sei lá, ser escoltados pelos militares, que nem acontece no Left 4 Dead. Acontece que os carregadores do Left 4 Dead tecnicamente são piores que os zumbis normais, porque acontece que os personagens do Left 4 Dead, apesar deles serem imunes ao vírus, o vírus não infecta eles, o vírus consegue infectar outras pessoas que eles entram em contato. Em resumo, seria impossível você conseguir conviver com uma pessoa que é carregadora, certo? Então, no Left 4 Dead 2, por exemplo, existe uma safe room que você entra, que alguém escreveu na parede, carregadores são iguais a zumbis.
atire pra matar os carregadores, certo? Então, o próprio público, os sobreviventes normais, têm conhecimento do que é um carrier e o que não é um carrier. Então, eles tentam matar essas pessoas porque, pelo fato delas transmitirem o vírus pra outras pessoas, mesmo que de maneira completamente sem querer. Então, imagine só, você ser resgatado pela polícia militar, só pra no final eles descobrirem que você, na verdade, é um carregador, um carrier, aí eles te põem no paredão e te mete bala. Então, por esses motivos, independentemente de você ter o gene que te deixa imune ao vírus, ou você não ter o gene que te deixa vulnerável, você iria morrer. Não importa o quão bom você fosse, ou quão sortudo ou azarado, você ia morrer. Então é por esse motivo que eu vou colocar o Left 4 Dead, caso você não tenha sorte de ter o gene que te deixa imune no morria, aqui você morre, não tem o que fazer. E eu vou colocar o Left 4 Dead no caso você tenha a sorte, entre aspas, de ter o gene protetor, no difícil, porque acontece que os sobreviventes do Left 4 Dead 1, eles conseguiram sobreviver, eles agora vivem numa ilha distante, né, longe dos zumbis e dos militares e das pessoas. Então, se você tiver sorte e se esforçar bastante, quem sabe, né, quem sabe. Agora temos aqui o infame Project Zomboid, o, entre aspas, jogo mais realista e difícil de zumbis que existe. Vou colocar no Easy. Eu vou explicar o porquê que tá no Easy. Calma. Ó, eu sei que você já jogou o Project Zomboid, que você já viu o seu youtuber favorito jogar o Project Zomboid, você viu que é difícil e tudo mais, mas a questão é que o jogo só é difícil pela gameplay dele, que é, de propósito, difícil, certo? Tipo, a maneira que o jogo e a jogabilidade foram programadas deixa ele ser bem difícil de sobreviver. Mas, porra, os zumbis, cara, desse jogo, eles são aquele clássico lento pra caramba, sabe? Eles são... Não tem zumbi infectado especial, eles não são rápidos, certo? Eles só estão em quantidade, tá ligado? E, sei lá, tipo, tirando o fato de que o boneco do Project Zomboid é feito de papel, que morre por qualquer coisinha, olha, eu não sou feito de papel, tá? Então, eu acho que eu conseguia ficar de boa no Zomboid, assim, ficar tranquilo. Dying Light, um dos melhores jogos de zumbi, de parkour e de mundo aberto que existem da face da Terra. Esse jogo aqui é muito bom, é muito viciante, mas eu vou colocar ele no difícil. Eu não acho que seja impossível sobreviver ao Dying Light. Isso porque, ó, vamos pensar de uma maneira realista aqui, certo? Se o nosso mundo fosse infectado pelo vírus de Haran do Dying Light, beleza? Não ia demorar muito para os humanos perceberem que os zumbis desse vírus têm uma pele muito sensível à luz ultravioleta. Então, ia acontecer que nem no jogo lá no Dying Light, que as pessoas se invadem prédios, elas constroem vários sistemas de segurança que elas instalam luzes de ultravioleta, cercas e tudo mais, grades, arame farpado, o que for, e entope aquele negócio de luz ultravioleta quando fica de noite, e ficam ali naquele ecossistema por um tempão, certo? Até alguma coisa dar errado e alguém ter que sair. Mas até lá, eu acho que dá pra viver uma vida bem confortável. Tipo, ó, pensa no Dying Light caso você não fosse o Crane, certo? Pensa nele caso você fosse um cara normal, que vivia em Haran e foi pra aquela torre do jogo. Cara, você ia ficar ali de boa, sinceramente. Acho que pra um apocalipse zumbi, aquele prédiozinho é bem legal, viu? Até que é bem confortável. Então, é claro que eventualmente ia dar problema, ó, o gerador ia parar de funcionar, ia faltar comida, aí você ia ter que sair, mas também é só não sair de noite, certo? É só tu não sair de noite. O que eu quero dizer é que os humanos de Dying Light, eles são muito bem organizados. Eu acho que é bem realista a forma que eles lidam com o problema. Então, por isso eu acho que não seria tão difícil assim sobreviver, mas também não seria fácil. Isso sem contar que no Dying Light existe a tal da antizina, que é uma vacina que ameniza os sintomas e não deixa você se transformar num zumbi. Tipo, ela não te torna imune ao vírus ou cura você do vírus, mas ela consegue te amenizar, ela consegue deixar você menos zumbi. Então, eu acho que pelo fato disso existir no jogo, não ia demorar muito pros nossos cientistas também acharem uma cura permanente. Days Gone, olha, eu não conheço muito de Days Gone, tá? Eu não joguei Days Gone, eu só vi vídeo, mas eu não conheço muito da história, nem do world building do Days Gone, como que funciona. Tudo que eu sei é que o protagonista é um motoqueiro, ele tem uma moto, aí os zumbis correm atrás dele e os zumbis quase alcançam a velocidade da moto, então
pelo mero fato de os zumbis serem rápidos e se acumularem em hordas e eles são quase tão rápidos quanto uma moto, acontece que eu não sou tão rápido quanto uma moto, então eu não tenho moto, certo? Então não tem como sobreviver, morri aqui, Days Gone eu tô morto. E falando em jogo de zumbi da PlayStation, temos aqui o famoso The Last of Us, The Last of USA, como diria o Rica Games. Olha, esse aqui eu acho que não é tão complicado assim não, viu? Sinceramente, mas o fungo, não sei o que, spores, não sei o que, tá, mas é que tipo, o contexto é que nos jogos você enfrenta os zumbis porque os protagonistas têm que fazer alguma coisa. No primeiro jogo, o Joe tem que levar ele pros vagalumes, certo? Então eles têm que andar e por isso eles se expõem em risco. E também no segundo jogo uma quest por vingança. Então a Ellie e a Abby se expõem muito ao perigo pelo fato dessa missão. Mas tipo, se você conseguir viver num assentamento, que nem lá aqueles lugares da Fedra, o Jackson, qual é o nome lá? Aquele lugar lá, o estádio de futebol. Se você conseguir se juntar a uma comunidade, uma facção e sobreviver juntos, e não ficar se metendo em encrenca, como é o caso da Ellie, do Joe e da Abby, é só você não ser protagonista. É só você não ter uma síndrome de protagonista que tu vive. É literalmente só isso. Então por isso eu vou botar no difícil. Não acho que é impossível. Mas os esporos, não sei o que, é um fungo que não tem cura. Foda-se, pra mim não é difícil, eu acho que eu fico de boa. Nossa, quem poderia supor que não se colocar em perigo no maldito apocalipse zumbi é uma ótima ideia, né? Eu sei, loucura, né? Agora temos aqui Resident Evil. Esse aqui que tá aparecendo, eu coloquei a capa do Resident Evil 3 original, mas nesse caso aqui eu tô me referindo ao G-Vírus, que é o... esse não? T-Vírus? G-Vírus? Eu não lembro. O vírus que infectou Raccoon City, certo? Eu tô me referindo a esse vírus. Então suponhamos se o vírus do Resident Evil que infectou Raccoon City se espalhasse pelo mundo inteiro, morria. Não tem o que fazer, não. Você já viu as aberrações que aquele vírus cria, cara? Pô, jacaré gigante, tubarão gigante, humano gigante. Não tem como, o maluco já era. Não importa se é Raccoon City, se é no mundo todo. Acho que os militares não conseguiriam conter esse vírus, não. Se bem que tem cura, né? O G-Vírus tem uma cura, se eu não me engano. Você faz a cura, né? Mas não daria tempo de qualquer forma. Se o mundo foi infectado pelo vírus do Resident Evil, acabou, it's over, não tem o que fazer, acabou. Agora, em contrapartida, o parasita do Resident Evil 4, que é o Las Plagas, easy, facilmente, é um dos parasitas mais fáceis de conter na ficção inteira. Eu vou explicar o porquê. Primeiramente, qual que é a primeira fraqueza do Las Plagas? É a luz forte, tanto que é por isso que na vila, quando tá de dia, não tem nenhum villager que fica com a plaga exposta, porque o parasita, ele é muito sensível à luz solar, certo? A luzes fortes. Tanto que se você tacar uma flash, quando tem muita plaga exposta, todas eles morrem instantaneamente, certo? Então beleza, com isso eu pensei aqui, tá, o Las Plagas, ele é fortemente nerfado por luzes. Cara, a gente vive num tempo, num século que tem luz pra tudo que é canto, cara. Porra, o Las Plagas, ele ia morrer de overdose se ele fosse pra Times Square, sabe? Tipo, lá que tem um monte de luz, um monte de quadro, um monte de propaganda, sabe? Tipo, por isso que o Las Plagas começou num vilarejo lá na Espanha, certo? Porque lá o pessoal mal tinha eletricidade direito, então não tinha muitas luzes fortes, certo? Então, tipo, o Las Plagas só consegue sobreviver a áreas rurais, a áreas escuras, certo? Só que o nosso mundo não é um lugar escuro, certo? A gente tem energia elétrica, a gente tem muita luz forte no dia a dia, tanto de dia quanto de noite. Só contar que de dia você nem vai ter as plagas pra te incomodar. Todo mundo que tá infectado vai andar normal, vai tá lento, certo? Então, pois é. E sem contar que o Luis, né? O Luis Serra, que criou uma máquina capaz de tirar as plagas do corpo de uma pessoa, certo? Ele conseguiu fazer aquilo enquanto ele tava sendo perseguido pelo culto dos
dos luzes do culto lá, esqueci o nome, luz iluminado, certo? Ele conseguiu criar aquilo enquanto ele tava sendo perseguido, certo? Porra, então pensa só, os nossos cientistas, certo? Lá em bunkers seguros, com todo o conforto do mundo, cara, ia ser uma questão de tempo pros caras conseguirem descobrir um jeito de tirar as plagas de alguém. Além disso, não sei se vocês estão familiarizados, mas existe aquelas lanternas super, hiper, mega fortes, então tipo, você nem precisa ter a flashbang, basta você ter uma dessas super lanternas e pronto, tá ligado? As plagas vêm pra cima de você, um cara com a plaga solta, a plaga exposta, aí tu vai lá, solta a flashlight no bichão, aquela super forte, aquela lanterna que tem o poder do sol, acabou, nem precisa de arma, sabe? É muito fácil. Aliás, esqueci de falar, também existe aquela luz azul que o mercador utiliza pra se proteger do povo da vila e do pessoal que tá infectado com as plagas. E também no remake, naquela parte do castelo, a Ashley fica atacando aquelas como é que é? Luminárias que tem a luz azul que afasta as plagas. Então tá aí mais uma das várias fraquezas, luz azul. Então, porra, muito easy, muito fácil sobreviver. E antes que alguém fale que, mas você esqueceu de colocar o vírus X1 do Resident Evil 2 Veronica Ultimate Edition, e que nesse vírus ele infecta o mundo todo, que não sei o que, o Chris bate uma pedra e mata o vírus e acha a cura, não sei o que. Eu sei, acontece que existem muitos Resident Evil e por consequência existem muitos vírus, existem muitas armas biológicas, então por isso mesmo que eu só coloquei dois, só coloquei o 4 e o original, os dois originais, o 1 e o 3, que se passa em Raccoon City, pelo fato de que existem muitos Resident Evil e muitos vírus. Para finalizar, nós temos aqui o DayZ, certo? Um jogo que fez bastante sucesso no passado, hoje em dia não sei como que tá, também não me importo muito, porque também nunca joguei esse jogo, mas eu sei que nesse jogo você tem o clássico zumbi lento do John Romero, então... eu vou colocar ele no fácil, no easy. Mas não sei o que, mas eu joguei DayZ lá em 2014, eu morri muito, era muito difícil... Legal, mas aqui estamos analisando se o vírus do DayZ fosse pro mundo real, certo? E nesse caso, cara, é o zumbi lento, é tipo o The Walking Dead, certo? Então, tipo, os militares com certeza iriam conseguir derrotar, e os cientistas iam achar uma cura, a situação seria controlada, eventualmente. Não tem zumbi especial, não tem zumbi rápido, não tem zumbi super forte, não tem zumbi que corre rápido, é só zumbi lento, então é facinho, easy demais. Beleza, isso finaliza a nossa tier list, certo? Eu espero que você tenha gostado, tenha se entretido um pouquinho com isso aqui, e é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou e falou!